A paz do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos que estão nos ouvindo via Facebook. Convidar a vocês a abrirem a palavra do Senhor em Lucas. Leitura oficial dessa noite. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Como de costume, a nossa igreja vem transmitindo a mensagem da palavra de Deus no culto à noite. E é um prazer ter você que está nos seguindo pelas redes sociais, ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração. Lucas 24, eu quero ler do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra do sepulcro revolvida. E elas, entrando, não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que apareceram junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas com medo, abaixando as suas faces para o chão, eles lhe disseram: por que procurai o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas está ressuscitado. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galiléia. Podeis assentar, meus queridos. Hoje eu quero falar sobre as implicações da ressurreição de Cristo na vida dos cristãos. Nós estamos nessa noite celebrando a ceia do Senhor. Cristo morreu na cruz do Calvário e quis ser lembrado pela sua morte. A sua igreja se reúne em vários lugares pelo mundo, umas uma vez ao mês, outras periodicamente, por semana. Mas a igreja do Senhor, ela celebra a Santa Ceia. Ela lembra a morte do seu Salvador. Cristo fez sinais, maravilhas, prodígios, curou enfermos, mas quando ele pediu para que se celebrasse, ele queria que celebrasse a sua morte. Nós estamos aqui porque o nosso Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia. E foi o que aconteceu nesses versículos que eu acabei de ler. As melhores notícias que o mundo poderia ouvir vieram daquele túmulo que estava vazio. A história da redenção não termina em um funeral, muito pelo contrário, ela termina em uma festa. Nós servimos um Cristo vivo, nós servimos um Cristo que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Nós não servimos um Cristo que esteve vivo e morreu. Nós servimos um Cristo que viveu, ressuscitou ao 3º dia e hoje está à destra do trono de Deus, intercedendo por nós, pecadores. Na nossa própria força não poderíamos vencer a morte. O nosso Cristo a venceu por nós. Nós não teríamos condições de vencê-la, mas todos aqueles que confiam em Jesus, no poder da sua ressurreição, já venceram a morte. Jesus, em João capítulo 11, versículo 25, disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Paulo, em 1 Coríntios 15, versículos 55 e 56, diz assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Cristo morreu e ressuscitou para a salvação de todos nós. Sem a ressurreição de Cristo, não haveria igreja. Sem a ressurreição de Cristo não haveria Espírito Santo. Sem a ressurreição de Cristo nós não estaríamos aqui. Sem a ressurreição de Cristo a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil,
a nossa esperança seria vazia. Sem a ressurreição de Cristo, o nosso testemunho seria um testemunho falso. Sem a ressurreição de Cristo, os nossos pecados não poderiam ser perdoados. Tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo é o complemento de que Ele pagou a nossa dívida no Calvário. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria a maior mentira da humanidade. Os mártires teriam morrido em vão, mas a verdade é essa, que o nosso Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou para libertar a sua igreja dos seus pecados. O próprio Jesus diz em sua palavra: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a própria vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. A grande diferença entre o cristianismo e as demais religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Todos os homens que morrem, provavelmente em suas epígrafes das lápides do seu túmulo, vão estar escrito: aqui jaz e estará o nome. Se formos ver os maiores líderes de todas as religiões, Buda, Maomé, Allan Kardec, e todos eles, não estarão escrito o que está escrito na lápide do túmulo de Jesus. No túmulo de Jesus Cristo está escrito assim: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. É esse Cristo que nós adoramos nessa noite. O judaísmo pode sobreviver sem Moisés, o budismo sobrevive sem Buda, o islamismo sobrevive sem Maomé, mas o cristianismo, ele não permanece de pé sem Cristo. Cristo é a fonte, Cristo é a base, Cristo é o sustento desta igreja e de todas as igrejas que foram fundadas pela morte e ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte, Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E essas verdades são tão fundamentais à nossa fé, que fazem parte do credo de todos aqueles que servem ao Senhor. Do Catecismo de Heidelberg, na pergunta de número 22, ele lança uma pergunta dizendo assim: em quem o cristão deve crer? E a resposta é essa: em tudo que nos é prometido no Evangelho. O credo apostólico é o resumo universal da indubitável fé cristã. A pergunta de número 23 complementa a de número 22, ele diz assim: o que dizem os artigos deste credo? E a resposta é essa: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Louvado seja Deus. Cristo, ao ressuscitar, nos garantiu a vida eterna. Essa é a confissão de Westminster. Nós entendemos e compreendemos que a importância da ressurreição de Cristo conquistou para nós coisas que nós não poderíamos conquistar. Através da sua morte e da sua ressurreição, eu e você somos justificados, santificados e no futuro seremos glorificados. Em outras palavras, eu e você nunca, de forma alguma, poderíamos ser considerados justos diante dos olhos de Deus. Mas a sua morte e a sua ressurreição nos garantiu que nós estamos justificados. Em outras palavras, eu e você nunca poderia ser considerado santo aos olhos de Deus, porque a vida perfeita de Cristo foi depositada na nossa vida. A nossa vida de pecado, Ele levou sobre si os nossos pecados. Houve uma troca. A vida santa, perfeita e pura de Jesus Cristo
foi depositada em nossa conta, e os nossos pecados caíram sobre os seus ombros. Isaías diz que ao Senhor agradou morrê-lo. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi transpassado pelos nossos pecados. O castigo que hoje nos traz a paz caiu sobre ele. E Isaías completa dizendo que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E terceiro, nós nunca poderíamos ter um corpo glorificado, um corpo revestido, um corpo que nunca mais pecará contra este Deus. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Quero pregar sobre a garantia da justificação pelos méritos de Cristo, a garantia da santificação pelos méritos do nosso Salvador, e a garantia da minha e da sua glorificação. Nós somos o único povo que já sabe o final da nossa história. O nosso final é estar ao lado do nosso Deus para toda a eternidade. E o melhor do céu é que Cristo estará lá. O melhor do céu é que este corpo, esta matéria pecaminosa vai deixar de existir. E nós nunca mais pecaremos contra esse Deus tão maravilhoso. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, versículo 25, diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição é simplesmente a declaração pública de que o pagamento das nossas transgressões foi efetuado. Ele pagou a dívida. Ele morreu em nosso lugar. Estar na casa do Senhor e participar da ceia do Senhor é um privilégio que muitos não têm. Mas nessa noite, eu e você temos a ousadia e a liberdade de participar da ceia do Senhor, pelo poder do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Deus é o autor da justificação. A salvação é obra de Deus do começo ao fim. Não foi a cruz que tornou o coração de Deus favorável a nós, muito pelo contrário. Foi o coração de Deus terno e amoroso que providenciou a cruz do Calvário. Não foi a cruz que fez com que Deus olhasse para nós e fosse favorável a cada um de nós quando estávamos mortos em nossas ofensas, delitos ou pecados. Pelo contrário, a bondade e a misericórdia de Deus levaram o seu Filho a morrer na cruz do Calvário para nos resgatar da maldição da morte. E hoje nós temos vida espiritual e estamos na presença de Deus. Por isso Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14: se Cristo não houvesse ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também a nossa fé. Nós cremos num Cristo que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação. Somos justos diante dos olhos do nosso Salvador. Se Cristo não houvesse ressuscitado, ainda estávamos mortos em nossos pecados. Os nossos pecados não poderiam ser perdoados, porque a obra estaria incompleta. Ele completou a obra ao terceiro dia ressuscitando, desceu ao inferno e hoje está à destra do trono de Deus. A cena é de um julgamento, onde um justo juiz está pronto para dar o veredito dos nossos pecados e o castigo pelo qual nós merecemos, que seria a morte eterna. Mas Cristo, a Bíblia diz, que Ele se fez maldito, para que eu e você pudéssemos ser chamados de benditos de Deus nessa noite. Você pode adorar a Deus por isso, de filhos da ira para filhos de Deus. Nós estávamos prestes a ser condenados eternamente, mas Cristo levou sobre si o pecado de muitos. Na justificação, Deus não nos torna justos, Ele perenemente nos declara justos, completamente, ou seja, inocentes, como se jamais houvéssemos pecado contra Ele. Ou seja, a vida perfeita de Cristo, os méritos perfeitos de Cristo, depositado na vida de pecadores como eu e como você. É Deus declarando o culpado inocente, o injusto como injusto. Tudo de graça e pela graça. Pela graça nós somos salvos, não pelos nossos méritos.
por intermédio do sacrifício do seu Filho. Alguém pagou essa conta, não fomos nós, mas Cristo morreu em nosso lugar. Ele levou as nossas culpas no madeiro, ele se fez maldito por nós. Por isso, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 20, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Este Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Ele proclamou isso. Ele voltará. Nós somos justificados pelos méritos de Cristo. Quando o meu e o seu pecado nos acusam diante de Deus, Jesus fala em nosso favor: Pai, eu paguei os pecados desta ovelha, eu morri por ele, eu recebi o salário do pecado no lugar dele. Aleluia. O nosso Cristo. Porquanto Isaías diz: ele derramou a sua alma na morte, foi contado como os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. O nosso pecado foi depositado em Jesus Cristo. Por isso, no final do capítulo 8, o apóstolo Paulo, em um belíssimo hino a respeito da certeza da salvação e da justificação, ele diz assim: quem pode acusar os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem pode levantar alguma acusação, ainda que Satanás com toda a sua ira se levante? Nós somos justificados pelos méritos de Cristo. E ele continua no versículo 34, enfatizando a mesma verdade: quem os condenará? Cristo, que morreu e ressuscitou, ele está à direita de Deus e intercede por nós. Aleluia. Que bênção, irmãos. Não merecemos, mas ele morreu em nosso lugar. Não éramos justos, mas fomos justificados pela misericórdia e pela graça de Deus. Quando os nossos pecados pesarem sobre o nosso ombro e a nossa consciência, devemos olhar para Cristo. Não um Cristo morto, não um Cristo como muitos apresentam numa cruz do Calvário desfalecendo de tanto sofrimento, mas um Cristo glorificado, que está sentado no trono de glória e tem o domínio de todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida. Clame ao Senhor por perdão, busque ao Senhor por misericórdia, que Ele estenderá a sua mão para mim e para você nessa noite. Ele é a garantia da nossa justificação, Ele é a prova de que os nossos pecados foram pagos, Ele é a garantia de que eu e você estamos limpos aos olhos do nosso Deus. Nada em toda a criação, nos céus ou na terra, pode mudar isso. Cristo morreu em nosso favor. Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos apresentar diante de Deus justificados. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo garante a nossa santificação. O Cristo ressuscitado vivo, não somente nos garante que somos justos, mas também nos dá uma nova vida. Podemos andar em novidade de vida, pois o nosso Cristo ressuscitou. Um Cristo morto não poderia dar vida. Um morto não gera vida e não faz com que pessoas vivam. Mas o nosso Cristo, que morreu e ressuscitou, Ele nos deu vida. Em Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos, ofensas e pecados. Mas Deus, que é misericordioso, nos trouxe vida espiritual. Pela fé nós somos salvos. Logo, mesmo que a santificação se difere da justificação, não. As duas andam juntas. Isso significa que se alguém é justificado, deve permanecer em santidade. Ninguém que será justificado pode não andar em santidade.
As duas coisas andam juntos, assim como somos justificados pela graça através da fé por causa de Cristo, somos também santificados pela graça através da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Ou seja, santificação e justificação andam juntos. Cristo conquistou isso para nós na cruz do Calvário. Não teríamos condições nenhuma de santificar as nossas vidas. As nossas boas obras são obras mortas se não estiverem vinculadas ao Espírito Santo de Deus. Não há meio do homem traçar um caminho do céu à terra para a sua salvação, mas Deus o fez, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Quando ele morreu, o nosso velho homem morreu, o antigo homem cheio de egoísmo, de crueldade, de maus desejos, de ódio, com Cristo, a nossa velha natureza, foi sepultada. Cristo fez isso por nós, e Paulo declara isso em Romanos capítulo 6, versículo 6, o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. O seu Espírito implanta em nós a obra da santificação. Por isso estamos aqui, pela ousadia do seu sangue, pelo poder do seu Espírito, que nos impulsiona a buscar Deus, a desejar Deus, a amar Deus, a querer a sua palavra, a querer viver para a glória desse Deus. O homem carnal não consegue compreender essas coisas, mas o homem que nasceu de novo, o homem que foi revivificado pelo poder do Espírito Santo, ele pode buscar a Deus, ele tem condições de viver uma vida de santificação e adoração ao Deus que morreu no seu lugar, que é Cristo Jesus. De sorte que se fomos sepultados com ele, diz Romanos 6,4, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Quer saber se nós fomos justificados? Basta olhar a nossa vida de santificação. Quer saber se realmente a justiça de Deus opera no meio de nós? Como está a minha e a sua vida de santificação? Não existe justificação sem santificação. Uma vez justificados por Deus, o Espírito habita em nós e nos leva a ter o desejo de nos santificar para a glória desse Deus. Este processo não é um processo único, é gradativo. Cada dia que andamos e vivemos na terra, estamos santificando a nossa vida para a glória do Senhor. A nossa nova natureza tem origem na ressurreição de Cristo. Um Cristo vivo, o Jesus ressuscitado, ele é a fonte da vida espiritual pela qual nós estamos vivendo. Um Salvador morto não pode dar vida. Ele sim ressuscitou e habita em nós pelo seu Espírito Santo. Aleluia. A ressurreição de Jesus é a prova da nossa vitória. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. Então, o pecado não pode mais nos dominar. Lutero disse que o homem é uma besta. Ou ele é dominado por Satanás ou por Deus. Outrora, mortos, vivíamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne. Mas agora, vivificados, temos um dono, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele nos guia pela vereda da sua justiça. A sua palavra é lâmpada e bússola para o seu povo, e nós estamos aqui para adorá-lo. O diabo não tem mais poder, ele não é mais o nosso dono. Nós temos um dono, chama-se Jesus Cristo, e o Espírito desse Deus habita em nós e está conosco. Estávamos mortos, ele nos deu vida, éramos dominados pelo pecado, escravos dele, porém Cristo nos libertou e vivemos agora em novidade de vida. Pastor, como é essa vida? É uma vida dedicada a servir a Deus e viver conforme a sua vontade e a sua palavra. Todos os dias, quando temos culto aqui, estamos ouvindo a palavra de Deus. E qual é o efeito dessa palavra em nosso coração? O que ela produz em nosso ser? Um desejo de santificação, um desejo de adoração a Deus, um desejo de viver para a glória desse Deus.
que assim seja todos os dias na minha e na sua vida. É uma vida de crescimento em santidade, pois o seu Espírito está em nós e nos impulsiona para isso. Olha o que Romanos 6:22 diz: mas agora, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Que verdade maravilhosa o apóstolo Paulo diz aqui. Mas agora, ou seja, outrora nós não éramos assim, porém agora somos. Mas agora, libertados do pecado, ou seja, Deus é o nosso Senhor. Não somos mais do inimigo, não andamos mais o segundo curso deste mundo, praticando as iniquidades desse mundo, não. Temos um dono, Ele domina sobre a nossa vida, Ele guia os nossos passos, Ele rege a nossa vida para a glória do Seu nome. Fomos libertos do pecado, e Ele continua dizendo que fomos feitos servos de Deus, e o fruto da nossa vida é um fruto para a santificação. Sabe qual é o resultado disso? A vida eterna, o apóstolo Paulo diz. Que Deus nos ajude, que o seu Espírito trabalhe em nós, por nós e através de nós para a glória do Senhor. Quando vemos a santificação, percebemos que é de fato o maior de todos os milagres. Ou seja, visto que homens e mulheres pecadores são transformados de crianças maldosas para vasos de glória no Senhor. Como é Deus o autor e o aperfeiçoamento deste processo, Ele recebe toda a honra e toda a glória. Ele nos santifica pelo seu Espírito. E por fim, a ressurreição de Cristo garante a nossa glorificação. Ele voltará para buscar a sua igreja. Essa é a promessa que deve arder em nossos corações, seja de forma coletiva ou individual. Cristo voltará. Que esse seja o desejo que queime em nosso coração, a volta de Cristo. Esse mundo cheira mal, esse mundo jaz do maligno, esse mundo só sofrimento, esse mundo é só tristeza, é só dor. Mas o nosso Cristo, Ele voltará. E Paulo diz em 1 Coríntios 15, do versículo 51 em diante: eis que eu te digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e nós estaremos para sempre ao lado de Deus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que dia glorioso, igreja! Que dia maravilhoso será esse dia, onde esse corpo pecador, onde esse corpo cheio de defeito e de falha, será transformado. Nós iremos morar no céu de glória, para toda a eternidade ao lado do nosso Deus, e nunca mais pecaremos contra a santidade desse Deus. Versículo 53, ele diz assim: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então será cumprida a palavra que está escrita: ó morte, foi destruída pela vitória. Nós estamos esperando. Nós estamos anelando por este dia. E este dia é tão certo que o apóstolo Paulo diz em Romanos: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, também glorificou. A promessa de Deus é de voltar para buscar a sua igreja. Cristo voltará, transformará o nosso corpo, para que possamos estar para toda a eternidade ao seu lado. Paulo diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Temos a segurança, irmãos, da vida eterna. Ele não morreu para possibilitar a justificação. Ele não morreu para abrir uma porta para a santificação.
Ele não morreu só para preparar um caminho para a glorificação. Não, Ele garantiu. Nós somos o único povo que sabemos qual é o nosso final. Nós estaremos na glória com o nosso Senhor. Nós somos ovelha desse bom pastor. Temos a segurança da vida eterna. Podemos olhar para um Cristo ressuscitado. Ele vive em glória. Ele é as primícias de todos os que dormem. Eu e você, junto com todos aqueles que confiam em Cristo, podemos ter a confiança inabalável de que o cabeça da igreja está em glória e que nós, como corpo do Senhor, vamos seguir o nosso Salvador. Ele ressuscitou. Cristo está vivo. Estamos justificados. Ninguém pode nos acusar. Somos santificados. Somos uma nova criatura. Temos uma nova vida em Deus. E por último, temos a certeza inabalável de que vamos viver para sempre em perfeição com Ele. Que Deus abençoe os irmãos, que possamos fazer parte do corpo e do sangue de Cristo, tendo essas verdades em nosso coração. Que possamos participar com muita ação de graças por tudo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário.